no coração da região do Alentejo, numa quinta isolada perto da aldeia de São Bartolomeu do Outeiro, Ana sempre ouvia o seu marido, Rui, afirmar que a casa era uma verdadeira fortaleza. E, de facto, entre as altas paredes de pedra, as câmaras estrategicamente colocadas e os portões de ferro forjado, parecia impossível que alguém pudesse entrar sem ser esperado. Mas, ao contrário de uma fortaleza que protege, Ana sentia-se prisioneira ali, especialmente em dias como aquele, durante as festividades do Ano Novo. A família estava reunida, mas qual era o propósito? Rui, o seu marido sempre atarefado, um empresário de Lisboa, não largava o telemóvel, resolvendo negócios urgentes com parceiros em Faro e Porto. Ana olhava para ele, quase com pena. Se trabalhasse tanto assim a fazer o jantar, talvez tivéssemos mais sossego. Pensava, tentando disfarçar o sarcasmo. A filha, Margarida, uma jovem alta e elegante com cabelos negros brilhantes e olhos que lembravam as noites alentejanas sem lua, estava absorta no seu mundo digital. O telemóvel era sua janela para a fama, os likes e stories enchiam seus dias, e Ana sabia que para Margarida ela era apenas um plano de fundo desfocado nas selfies. Genro, João, um programador de Coimbra que se mudará para Lisboa para ficar perto de Margarida, parecia tão perdido quanto Ana. O casamento deles era como uma escultura moderna no Museu de Lisboa, bela, mas fria, e com um silêncio desconfortável que preenchia a sala. João, com seu ar sério, óculos de aro grosso e um estilo discreto, raramente conseguia esconder a tristeza nos olhos quando olhava para a esposa, entretida a falar com as amigas. Numa manhã fria, antes do sol nascer, Ana acordou antes de todos. A neve fina que caíra durante a noite cobria o jardim como um manto branco e macio. A casa estava silenciosa, uma bênção rara. Ela vestiu seu robe de cachemira, cor ameixa profunda, que realçava os seus cabelos grisalhos com elegância. O tecido macio tocava a pele com uma delicadeza que a fazia sentir-se viva, e ela amarrou o cinto de forma ligeiramente descuidada, deixando o decote sugerir uma sensualidade contida, a ponto de provocar um sorriso tímido nos lábios. Descendo descalça para a cozinha, sentiu o chão frio de madeira sob os pés, um arrepio agradável percorreu-lhe o corpo. Aproximou-se da janela e observou as flocos de neve a rodopiar no ar, como pequenas bailarinas no frio matinal. No reflexo do vidro, viu-se uma mulher que, apesar dos anos, conservava uma figura esbelta e atraente, cuidada com yoga e natação. O peito ainda cheio, a cintura fina e as ancas arredondadas, traços que Rui apreciara na juventude, mas que agora parecia ignorar. Ana sorriu com amargura. Colocou a cafeteira no fogão e o aroma do café a começar a invadir a cozinha misturava-se com o cheiro da madeira e da lareira. De repente, um som a fez sobressaltar-se. Ana, não consegues dormir? Perguntou João, aparecendo na porta da cozinha, com uma t-shirt cinzenta e calças de desporto, o cabelo bagunçado pelo sono. Bom dia, João. Resolvi fazer café enquanto todos dormem. Queres? Ofereceu, tentando controlar o nervosismo que lhe subia a garganta. Ele entrou, sentou-se à mesa, e por um instante o olhar dele demorou-se nos seus pés nus, subindo lentamente pela linha do hobby, fazendo desviar o olhar com rubor. Ana fingiu não notar, mas o coração acelerou. Serviu o café em 2 chávenas de porcelana fina, um pequeno luxo herdado da avó, e colocou uma à sua frente. Obrigado. Aqui o ar é diferente. Dorme-se bem, mas acorda-se cedo, murmurou ele, segurando a chávena com as 2 mãos. Ana admirou as mãos dele, dedos longos, unhas bem cuidadas, tão diferentes das mãos firmes e dominadoras de Rui. João tinha mãos de criador, de poeta. Sentou-se em frente a ele, cruzou as pernas, e o hobby abriu-se mais, revelando os joelhos e parte da coxa. Às vezes é bom mudar de cenário, não é? Quando estamos sempre no mesmo sítio, começamos a não ver os detalhes, a perder o sabor da vida. Disse ela. João olhou para ela com uma intensidade calma, sem qualquer desejo obsceno, apenas compreensão, tristeza e admiração. Era um olhar puro, quase reverente, que Ana não via há muitos anos. Ela sentiu algo despertar dentro de si, um calor estranho, excitante e ligeiramente assustador, que se espalhou pelo corpo, dos dedos dos pés até o topo da cabeça. O silêncio entre eles dizia mais do que 1000 palavras. Era o início de algo novo, proibido, e por isso mesmo, irresistivelmente desejado. Enquanto o sol começava a iluminar o jardim coberto de neve, a tensão no ar era palpável, como uma faísca prestes a incendiar uma floresta seca. Sabes, Ana, nunca pensei que esta casa pudesse esconder tantos segredos, murmurou João, com um sorriso travesso. Ana riu-se, um riso leve, cheio de significado, e eu que pensei que o único segredo aqui era o facto do Rui não saber onde guarda as meias. Respondeu, e os dois partilharam um olhar cúmplice. Porém, na distância, sombras moviam-se pelas janelas, e o relógio marcava a contagem regressiva para uma nova tempestade que abalaria tudo. Nos dias que se seguiram, a casa na quinta parecia respirar um novo ar,
denso de segredos e olhares furtivos. Ana e João transformaram os pequenos gestos em mensagens silenciosas, criando uma linguagem só deles, que ninguém mais podia decifrar. A tensão era quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Numa tarde, enquanto a chuva fina tamborilava nas janelas da sala de estar, Ana decidiu vestir algo especial. Escolheu um vestido de veludo azul escuro, com alças finas que realçavam os ombros delicados e um decote subtil que insinuava mais do que mostrava. O tecido deslizou pela sua pele como água fresca, e os seus sapatos de salto alto, pretos e brilhantes, ecoavam suavemente no chão de madeira quando se movia. João, sentado no sofá, observava-a com um misto de admiração e desejo contido. Usava uma camisa branca simples, as mangas ligeiramente arregaçadas, revelando braços fortes e definidos, resultado dos anos a trabalhar em frente ao computador, mas também de caminhadas nas colinas da região. Ana, sei que este vestido é um perigo, disse ele, sorrindo, porque faz-me querer esquecer que sou um homem casado e um programador responsável. Ela riu, o som suave preenchendo a sala, quebrando a tensão por um instante, e eu pensei que o maior perigo aqui era o Rui descobrir que estás a passar mais tempo comigo do que com ele. Respondeu, piscando-lhe o olho. Seus encontros tornaram-se pequenos momentos roubados, entre cafés e conversas sussurradas, olhares que diziam mais do que palavras. Ana sentia o peso da culpa, mas também o fogo da liberdade, uma chama que não conseguia apagar. Numa dessas tardes, João deixou um livro numa mesa próxima a Ana, uma antologia de poesia de Fernando Pessoa, aberta numa página com versos sobre amores impossíveis. Ana sorriu, o coração acelerado, entendendo a mensagem silenciosa. Naquela noite, durante o jantar, Rui estava especialmente impaciente. O seu olhar cruzava a sala como lâminas afiadas, tentando decifrar o que não conseguia ver. Margarida, por sua vez, perdida no seu telemóvel, não percebeu que os olhares entre mãe e genro tinham mudado, que uma nova tensão pairava no ar. Ana sentia-se como uma atriz num palco, desempenhando o papel de esposa perfeita enquanto, no fundo, lutava contra o turbilhão de emoções. O vestido azul que escolhera para o jantar parecia agora uma armadura, protegendo-a e expondo-a ao mesmo tempo. Mais tarde, quando todos se recolheram, Ana ficou sozinha na varanda, o olhar perdido no horizonte escuro. João aproximou-se silenciosamente. O cheiro a madeira e a sândalo envolvia-o como uma sombra acolhedora. Ana, sabes que isto pode acabar mal, não sabes? Murmurou ele, a voz baixa, quase um segredo. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando na penumbra. Sei. Mas também sei que não posso continuar a viver assim, presa num castelo sem portas. Nesse momento, um som inesperado cortou o ar, o barulho de passos apressados no corredor, seguido de uma voz ríspida chamar por Rui. Ambos se entreolharam, o jogo de sombras e luzes a esconder a urgência do momento. Que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o destino daquela casa, daquela família e daquele amor proibido. Ana e João sentiam que o perigo se aproximava, mas também que a linha que separava o risco da paixão começava a desaparecer. E no silêncio que se seguiu, uma pergunta pairava no ar. Quem seria o verdadeiro prisioneiro daquela fortaleza? O ano novo trazia consigo uma promessa de renovação, mas naquela quinta alentejana, o ar estava carregado de tensão e segredos prestes a explodir. Ana, com seu vestido de veludo azul escuro, sentia-se como uma personagem num romance proibido, consciente de cada olhar e cada palavra não dita. Numa manhã luminosa, quando o sol tímido começava a aquecer o campo ainda coberto por orvalho, Ana decidiu que era hora de enfrentar o que até então evitara, o escritório de Rui, o verdadeiro santuário do homem que lhe parecia agora um estranho. Vestiu umas calças de seda bege, uma blusa branca de algodão leve e um casaco de lã quente, perfeito para o frio matinal. Nos pés, botins de couro macio, com um salto baixo que lhe dava confiança e elegância sem esforço. O escritório ficava no anexo da casa, uma sala espaçosa com uma imensa secretária de madeira de carvalho, prateleiras carregadas de livros de negócios e caça, e um aroma intenso de tabaco, couro e perfumes masculinos que Ana associava a Rui, e, inesperadamente, ao novo habitante dos seus pensamentos. João. Ana entrou com a desculpa de procurar uma caneta perdida, mas o que procurava mesmo era uma brecha, um sinal de que aquele mundo fechado poderia ser invadido. Mal começou a vasculhar gavetas, ouviu o som da porta abrir-se. Ana, está tudo bem? Perguntou João, surgindo na entrada, o olhar sério mas terno. Sim, só procurava algo, respondeu ela, tentando controlar o nervosismo que crescia no peito. João avançou, fechando a porta atrás de si com um clique que ecoou na sala. O silêncio tornou-se quase sufocante. Ele deslizou os dedos pela superfície da mesa, comentando em voz baixa: este lugar tem o peso do poder, não é?
Tudo aqui parece dizer não entres, mas hoje, estás aqui, a desafiar isso. Ana sorriu, sentindo o calor da presença dele tão perto. Às vezes, é necessário desafiar os muros que construímos para nos proteger, mesmo que acabem por nos aprisionar, disse, olhando para ele. João ajoelhou-se lentamente, aproximando-se dos seus botins, tocando-os com a ponta dos dedos, como se tentasse desvendar um segredo escondido na pele do couro. Boa pele, murmurou ele, a voz grave. Forte por fora, mas suave por dentro. Ana sentiu o rosto aquecer, o coração a bater descompassado. Ele levantou-se devagar, aproximando-se dela, prendendo-a contra a mesa com uma energia contida e vibrante. Não posso parar de pensar em ti, Ana, sussurrou perto do ouvido dela, o seu hálito quente enviando ondas de eletricidade pelo corpo dela. Foi um momento de pura intimidade, sem beijos, sem palavras, apenas sensações e promessas veladas. Mas, nesse instante, o silêncio foi quebrado pelo som inconfundível de uma viatura chegar à quinta, o ranger das rodas sobre o cascalho e a risada alta de Margarida, que anunciava o regresso inesperado da família. Ana e João separaram-se rapidamente, ambos conscientes de que o jogo se tornará ainda mais perigoso. A porta da entrada abriu-se com estrondo, e as vozes familiares invadiram os corredores silenciosos. Segredo, até então guardado nas sombras, começava a revelar-se. E Ana sabia que dali em diante, nada seria como antes. Mas, no fundo, uma dúvida pairava. Quem seria, afinal, o verdadeiro prisioneiro nesta fortaleza de segredos? E que portas precisariam de ser abertas, ou fechadas para sempre? A calma tensa que se instalara na quinta foi rapidamente substituída por um turbilhão de emoções e decisões. Ana sentia-se dividida entre o peso do passado e a promessa de um futuro incerto, enquanto João tentava manter o equilíbrio entre o desejo e a razão. Numa noite particularmente fria, a casa iluminava-se apenas pelas velas espalhadas pela sala de estar, cujo brilho tremeluzente criava sombras dançantes nas paredes de pedra. Ana vestia um vestido de seda cor vinho, justo ao corpo, com um decote delicado que deixava entrever a pele macia do pescoço e dos ombros, enquanto seus cabelos soltos caíam em ondas suaves pelas costas. Nos pés, saltos altos de cor preta, que faziam um som quase hipnótico ao caminhar pelo chão de madeira. João, por sua vez, trajava uma camisa azul escura, com as mangas ligeiramente arregaçadas, deixando à mostra os antebraços que denotavam força e trabalho, mas também uma certa vulnerabilidade. Sentaram-se perto da lareira, o calor a contrastar com a tensão que ainda pairava no ar. Ana, sabes que isto não pode durar para sempre, disse ele, a voz carregada de emoção contida. Ela olhou para ele, um sorriso melancólico nos lábios. Eu sei, João. Mas por agora, deixemo-nos viver este momento, mesmo que seja proibido. O silêncio foi interrompido pelo som do telemóvel a vibrar. Ana atendeu, a voz de Margarida do outro lado a soar alegre e despreocupada, alheia ao que acontecia ali. Mãe, estás a ver? Não há nada de errado, disse a filha, rindo. Vou mandar uma foto para o Instagram daqui a pouco. Ana desligou, suspirando. A vida lá fora parecia tão distante, quase fictícia. De repente, um barulho no corredor fez os dois olhar numa só direção. A porta entreabriu-se e Rui apareceu, o olhar severo, quase desconfiado. Estão a conversar? Perguntou ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana sentiu o coração acelerar, e João ficou rígido. A fortaleza que Rui construíra parecia agora uma prisão para todos, só a tentar aproveitar a noite, respondeu Ana, com uma calma que não sentia. Rui aproximou-se, os olhos a vasculhar cada gesto, cada olhar. Ana percebeu que o jogo mudará de nível, e que as apostas eram agora muito mais altas. No silêncio que se seguiu, uma sombra passou pela janela, e uma sensação de perigo iminente apoderou-se da casa. E enquanto as chamas da lareira crepitavam, iluminando rostos e revelando segredos, uma pergunta ecoava no pensamento de Ana. Até onde estaria disposta a ir para ser verdadeiramente livre? E a resposta, tão incerta quanto o futuro, aguardava no próximo capítulo desta história proibida. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada entre o desejo e o perigo. Ana continuava a vestir-se com uma elegância sutil que despertava olhares, mas que permanecia sempre no limite entre o provocante e o discreto. Numa tarde de inverno, vestia um vestido de malha bege, justo ao corpo, que realçava sua silhueta e deixava os ombros à mostra, enquanto seus cabelos castanhos claros caíam suavemente pelas costas. Nos pés, botas de cano médio em pele macia, perfeitas para as caminhadas pela quinta. João apareceu com um sorriso tímido, trajando um casaco de lã grosso e uma camisa azul clara, o ar de quem tentava esconder a ansiedade que sentia. Sentaram-se na cozinha, onde o aroma do café recém-passado misturava-se com o cheiro da lenha a arder na lareira. Ana, sabes que isto é loucura, certo? Disse ele, mexendo a chávena com um gesto nervoso. Ela sorriu, os olhos brilhando de uma mistura de medo e esperança. Loucura é continuar a viver uma mentira, João.
Isto pode ser a nossa única verdade. O silêncio entre os dois foi interrompido pelo toque do telemóvel de Ana. Era uma mensagem de Margarida. Mãe, quando é que voltam? A casa está vazia e sinto falta de vocês. Ana guardou o telemóvel, sentindo um nó na garganta. A distância começava a pesar. Nessa noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio, Ana preparou-se para a ceia de Ano Novo. Escolheu um vestido vermelho escarlate de cetim, com decote em V profundo que realçava o colo e uma fenda lateral que deixava entrever as pernas longas. Os saltos altos negros ecoavam pelo corredor, anunciando a sua presença com uma confiança renovada. Na gola, pendurou um colar de prata com um pequeno pendente em forma de chave, um símbolo do poder e do segredo que guardava. A festa na casa estava em pleno andamento. Rui brindava alto, os seus discursos eram cheios de frases feitas sobre família e sucesso, enquanto Margarida filmava tudo para as redes sociais, sorrindo com aquele sorriso profissional que escondia a fadiga. Ana sentiu-se uma atriz num palco onde já não queria estar. Quando sentiu a necessidade de escapar, dirigiu-se para a varanda, onde o ar frio a envolveu como um bálsamo. João apareceu silenciosamente ao seu lado, o seu olhar perdido na vastidão do céu estrelado. Ana, este é o nosso momento, murmurou ele. Ela virou-se para ele, um misto de desejo e medo nos olhos. E se nos descobrirem? Perguntou, a voz quase um sussurro. João sorriu, um brilho de desafio no olhar. Então jogamos com as cartas que temos. Afinal, quem disse que a vida tem que ser um jogo justo? Antes que pudesse responder, o som súbito de vidro a partir-se e vozes a levantar-se dentro da casa fez com que ambos se virassem. Margarida aparecerá na varanda, os olhos arregalados, a voz trêmula. Mãe, pai, precisam ver isto. No ecrã do telemóvel, uma mensagem anônima revelava fotos e conversas que não deveriam ter sido partilhadas. O segredo, até então escondido nas sombras da fortaleza, estava agora exposto à luz. Ana sentiu o chão fugir-lhe dos pés. O que começara como um jogo de olhares e silêncios transformava-se numa tempestade que ameaçava destruir tudo. E no meio da confusão, um último mistério permanecia. Quem teria sido o verdadeiro traidor? A resposta estava para além das paredes daquela casa, pronta para emergir no próximo capítulo.